Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 35, lá do Albert Einstein, vestibular 2023. Aquela questão que falava sobre o plástico verde e a reação que produzia, né? Agora, quer saber de uma reação massa? A reação maravilhosa é aquela que eu tenho quando você dá um like nesse vídeo, quando você se inscreve no nosso canal. Você não tem noção da minha reação. Eu fico tão feliz que eu te amo nesse momento. E amo mais ainda. Sabe por quê? Porque conteúdos bons como esse sempre são postados pra você. Então vale muito a pena se inscrever, tá bom? Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo! O polímero conhecido como plástico verde é o polietileno produzido a partir do eteno proveniente do etanol, um recurso renovável em vez de eteno proveniente do petróleo, um material fóssil. Olha que interessante, então geralmente o polietileno, que é o material que a gente usa para sacolinha plástica geralmente, ele é produzido a partir do petróleo, né? A gente extrai aqueles componentes e obtém a matéria-prima a partir de lá. Mas ele está falando de uma alternativa muito melhor em termos ambientais, que é o plástico verde, que a gente obtém a partir do etanol, ok? É isso. Aí ele fala, a reação de obtenção do eteno a partir do etanol se dá pelo seguinte mecanismo. Então, ó, na primeira etapa, o etanol reage com H+, formando esse intermediário. Esse intermediário, ele se decompõe, né, gerando para nós C2H4, que seria o eteno, tá certo? Mais a água, mais H+. E aí depois a reação global que ele me dá é essa daqui. Tudo bem? E ele pergunta assim para nós, ó, essa reação é um exemplo de desidratação, nananana, em que a espécie química representada por nananana atua como catalisador. E as alternativas aqui falam assim, ó, intramolecular ou intermolecular, e depois ele pergunta quem é o catalisador. Bom, para isso a gente vai fazer o seguinte, eu vou olhar com atenção esse mecanismo que ele me deu, porque o mecanismo me mostra exatamente quem é catalisador e quem é intermediário. Primeira coisa que eu vou te dizer, ó, preste atenção, o etanol reage com H+, produzindo esse cara que está aqui, tudo bem? Esse cátion. Esse cátion, numa etapa subsequente, ele se quebra em C2H4, água e H+. Então, quero contar uma coisa para você. Linguagem da química, tá? Toda vez que uma substância for produzida e em seguida consumida, você concorda que a gente pode cortar? Sim ou não? Esse cara vai receber qual o nome aqui, ó? Nós vamos chamar ele de intermediário de reação. O que é um intermediário de reação? É alguém que é produzido e em seguida consumido. Por que do nome intermediário? Porque ele aparece nos meios da reação. Ele não aparece no início do processo e nem no fim do processo. Ele aparece nos meios. Ele é um intermediário. Agora, deixa eu te contar, o H+ já é diferente. Você concorda que quando você soma as equações, o H+ também vai embora, porque eu consumi no começo e eu repus no final. Agora, olha que coisa interessante. Esse H+ foi consumido e no final ele foi colocado de novo por lá. Ele foi produzido mais uma vez. Isso na química tem um nome. A gente chama esse cara de catalisador. Então, catalisador é uma substância que acelera o processo, certo? Só que olha que interessante. Para ele poder catalisar, ele vai ser consumido e no final reconstituído. É por isso que a gente não percebe a presença do catalisador na reação global. Nem o intermediário, nem o catalisador. Nós geralmente costumamos colocar o catalisador aonde? Em cima da seta. Ele só não pôs, senão acabava a graça da questão, né? Agora, ele falou para você do tipo de desidratação que acontece aqui. Se ela é intermolecular ou se ela é intramolecular. É muito fácil de você perceber. Olha a equação global, né? Isso envolveu a presença de quantas moléculas de etanol? Uma só. Então, uma molécula de etanol, ela desidratou, isto é, perdeu água e formou C2H4. Peraí, se aconteceu essa reação com uma única molécula dessa substância, é porque aconteceu a reação dentro da própria molécula. E se aconteceu dentro da própria molécula, a gente chama de desidratação intramolecular. Isso é fato, sabe por quê? A desidratação intramolecular de álcoois sempre origina alcenos. Quer ver, ó? Dá uma olhada. Como que seria essa desidratação? Vou colocar aqui para você, ó. Aqui são os dois carbonos, aqui eu vou destacar o OH, aqui eu vou destacar um hidrogênio e vou colocar os outros Hs assim. Tudo bem? Olha que interessante. Quando você aqueceu na presença de H+, o que aconteceu? Ele desidratou. Ó, esse hidrogênio saiu com OH do carbono vizinho. E ao isso acontecer, ele produziu água, tudo bem? Por isso que é uma desidratação, ele perde água, mas o que sobrou? O que sobrou daqui, ó? H2C ligado a CH2. O detalhe é que como esse cara perdeu um ligante e esse daqui também perdeu, a gente forma uma ligação pi. Esse cara que você está vendo é justamente o eteno que a gente estava querendo obter. E é por isso que a nossa resposta aqui, ó, vai ser qual? Aquela que fala intramolecular e que coloca o catalisador como sendo o H+. Ou seja, a letra D de dado é a resposta final. Maravilha, né? Questão bonitinha. Agora bonitinho você fica quando você se inscreve no canal e dá um joinha nesse vídeo, porque você não tem noção do quanto
quanto isso ajuda a gente, tá certo? Espero que você tenha gostado e a gente tem um monte de cards aqui com uma série de outras provas resolvidas. Vai lá, aproveita, porque ó, conteúdos bons como esse sempre são colocados para você. Maravilha? Beijão para você e até a próxima.